você começasse falando assim pra gente sobre o seu percurso nas artes, né? Como é que você começou nas artes? Se você já começou no cinema, como é que foi, digamos, esse seu percurso? Tá. Então, eu comecei. Eu fui uma criança que foi muito fotografada pelo meu pai. Eu e minha irmã. Ele é médico e ele é político, né, de esquerda e tal, mas ele tem essa paixão por fotografia muito forte. Então, ele era daquelas figuras que era capaz de passar horas deitado no chão para ver o melhor momento de clicar, né. E assim, entrava no orçamento da família, pelo que eu entendi, eu era criança, mas pelo que eu escutei depois, entrava no orçamento da família, essa coisa de revelar o filme, porque eu não sei se tu sabes, mas era pelo correio, você mandava revelação. Enfim, eu sou de 79, eu nasci no ano da anistia. Tenho o maior orgulho de dizer isso, sabia? E aí, então a máquina fotográfica era alguma coisa que estava muito presente, e na minha adolescência ele deixou eu pegar. Era uma Yashica F3 Super, eu me lembro disso, assim. Então eu começava a clicar ali, e aí imagem era uma coisa que era muito forte para mim. Então, assim, acho que pré-adolescente, adolescente, eu já pensava que ia ser fotógrafa, mas não existia nada, assim, não tinha um curso de cinema, nem de fotografia, e eu tinha essa facilidade de comunicação, dançava no Balé Popular do Recife e tal. Então, para mim era uma coisa muito natural, pensar e sei lá, a arte era uma coisa que já fazia parte, sabe, do cotidiano. E aí eu fui estudar educação, ou desculpa, fui estudar comunicação, jornalismo, né, na Federal daqui, e no curso de comunicação só tinha 2 cadeiras de fotografia. Então eu fiz essas 2 cadeiras, mas aí eu fiz um monte de curso por fora, então eu me lembro que eu fiz revelação em preto e branco, fiz enfim, fiz até 16 milímetros e tal, eu saí experimentando tudo que era curso que tinha por fora, passei pelo Jornal do Comércio. Aqui tem 2 jornais que são os mais tradicionais, o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, tem a Folha de Pernambuco também, que eu acho que nesse período era que ela estava começando, assim, que era 2000, por aí. E aí eu fiquei só um ano, assim, no Jornal do Comércio, mas eu já estava fotografando, e o meu projeto experimental de curso, de finalização de curso, meu TCC, era para ser uma exposição fotográfica. Mas eu acho que essa foi a virada, sabe, Laís, assim, porque a metodologia que eu criei, muito louca, eu tive uma uma, orientadora, assim, figura maravilhosa, ela tem uma formação em fotografia, doutorado dela em Barcelona e tal. Era uma figura humana, assim, uma das mulheres mais importantes da minha vida, assim, Nerivanha Bezerra, ela já faleceu. E aí ela era aquela orientadora que cada semana eu chegava com ideia nova e, assim, ela era super habilidosa para dizer assim: "Ótimo, é isso, mas vamos por aqui e tal". Então ela aceitava tudo, ela me deixava muito livre, assim, e isso foi muito importante para mim. Então o que era uma exposição fotográfica que ia ser, a ideia era assim, ficou com o mesmo nome e virou meu primeiro filme documentário, então chama-se, nem é um bom nome para um filme documentário, mas chama-se Omni, 2 pontos, costurando identidades urbanas, vê que nome péssimo. Mas é porque não era o nome de um filme, era um TCC. Então a proposta era que, eu queria falar sobre o masculino no universo urbano a partir do olhar de uma mulher. Agora, vê, isso lá atrás, em 2001, 2002, mas 2001, né, que eu comecei a pesquisa. E aí, a ideia era assim, era entrevistar 8 homens que eu não conhecesse, de diversos cenários distintos, e a partir daí, dessas entrevistas e dessa convivência de 3 meses, estava lá na minha metodologia toda de escrita que você tem que apresentar, né, essas coisas todas. Depois de 3 meses eu ia propor um ensaio fotográfico e uma entrevista. Então a exposição seria trechos de textos, fotos, e depois eu fiquei pensando em usar sons,
sabe, assim, para deixar tudo muito multimídia e tal. E para pensar no ensaio fotográfico, eu escutava as entrevistas, as conversas, não eram bem entrevistas, mas eram conversas, e eu consegui um MD emprestado. E eu comecei a me apaixonar muito pelas vozes, pelo vício de linguagem, sabe, pela emoção que era contada ali e tal. Então, uma figura que era de uma favela aqui chamada Roque Santeiro, de uma comunidade dos coelhos. Ele trabalhava em fábrica e à noite se vestia de drag queen, e era um cara super querido na comunidade e ao mesmo tempo extremamente oprimido socialmente, era gay e tal. E ele contando por que ele aprendeu a ler e escrever, porque ele não sabia. E era incrível, assim, ele chegava na parada, e aí o ônibus vinha, e eu não sabia se aquele era o meu ônibus, não sei o quê e tal, e cada um falava de um jeito. E aí virou um filme que ele é todo em cima de fotografias. Fiz essa proposta, assim, eu nem tinha consciência ainda, eu falava: "Ah, eu quero fazer um projeto audiovisual", mas era um documentário já. E aí tinha um empresário, tinha, Henrique era o empresário, Paulette era esse que eu acabei de descrever, eh, Fernando era um matemático cabeleireiro e fazia também maquiagem para cinema e tal, e tinha um quarto que era Beto, que ele era um cara que morava em Olinda, não sei se tu conhece Olinda, enfim, uma cidade, e ele se vestia de um personagem com a burrinha e ganhava dinheiro assim, sabe, meio que de contribuição de turista para poder. Bom, pois bem, aí virou um documentário e eu apresentei como projeto audiovisual. Me lembro que até o colegiado teve que se reunir para dizer se aceitava ou não essa proposta. E aí um amigo meu, Léo Sete, fazia jornalismo, o Léo disse assim: "Tuca, isso é um documentário". Aí eu falei: "Ah, é?". Aí ele: "É um documentário, então assim, ó, tem um monte de festival que tu pode escrever e tal". E aí eu fiz isso, assim. Primeiro que não só eu defendi o projeto lá, mas como eu fiz uma exibição no Cine Teatro Apolo, que na época ele era bem atuante aqui, hoje ele está meio fechado. E aí eu chamei 3 pessoas de cinema para debater um pouco o filme, foi uma noite massa, assim. Eu já tinha feito estilo já tinha entrado num set de cinema, porque eu amava fotografia, mas eu achava que era um processo muito solitário. Às vezes eu saía para fazer a pauta, aí às vezes tinha alguém comigo, um repórter, às vezes não tinha, mas eu achava, assim, um pouco solitário. E aí eu fui fazer estilo para um filme, eu nunca tinha feito, e esse mesmo amigo Léo Sete disse: "Ó, a gente está precisando de alguém que tire foto do filme, faça estilo", aí eu: "Tá bom, vamos", não tem nem dinheiro, assim. Era filme também ainda. E aí quando eu entrei, que eu vi, assim, uns 35 pessoas, que nem é uma equipe tão gigantesca, mas para mim era bastante gente, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, aquilo foi muito impactante para mim, sabe. Assim, porque o audiovisual tem isso, né, a música tem isso e tal, mas é impressionante como essa é a característica que mais me atrai no cinema e no audiovisual, que é a possibilidade de troca e de construção coletiva. Se não me interessa fazer um filme sozinha, sabe. É como uma amiga minha argentina fala, assim: "Solo nada". Sozinha não me interessa, assim. E aí aquilo mexeu muito comigo, apesar de que o filme Omni, como eu tinha começado o processo todo sozinha, eu acabei, assim, eu faço produção, direção, roteiro e som. Aí tem um amigo que é editor, Daniel Bandeira, que também virou cineasta depois e tal, fazia publicidade, e teve um outro amigo, Peter Noia, que fez a trilha sonora. E uma amiga minha que fez o design do DVD, cartaz, mas a equipe era essa só. E aí eu fui começando a trabalhar, assim, o filme foi muito bem recebido, foi o primeiro filme, ele viajou pra caramba, aí eu fui para Gramado, fui para, enfim, vários festivais, ele ganhou 5 prêmios, e aí se abriu uma porta para mim, porque o que eu aí eu tive mais clareza, assim, o que eu queria mesmo era contar a história de pessoas e, na realidade, a fotografia ela era um canal muito forte para isso, mas eu comecei a perceber que eu era melhor
no audiovisual, sabe? Assim, para mim, e foi muito libertador também, porque na fotografia, como eu estava no mercado, estava no fotojornalismo, então você fica também numa dependência tecnológica muito forte, sabe? De ter uma melhor lente, o melhor equipamento, e toda hora tem novo lançamento e tal, então foi libertador me jogar no roteiro e na direção. E daí, de lá para cá, isso foi todo o dinheiro que eu ganhava, que eu ganhei esse tempo todo, foi sempre para viajar, para estudar. Então fui muitas vezes para São Paulo para fazer curso de roteiro, que aqui não tinha. Fui para Cuba, passar um mês em Cuba lá na escola de cinema, enfim, fui para Belo Horizonte estudar 15 dias com um cara que preparador de elenco do Método Meisner, que só dá aula em Cuba e Londres, entende? Assim, sempre minha grana foi para isso, estudar e tal. E, e aí é um negócio que a gente não sabe explicar muito bem, né? A gente, enfim, traça o caminho e permanece nele, assim. Sim, e eu já vou fazer meio que duas perguntas em uma, porque acho que você vai acabar tocando nos pontos, né? Eu queria especificamente no âmbito do nosso projeto, que trata sobre Sim. mulheres e ditadura, nos interessa muito três filmes seus, que é o Amores de Chumbo, A Mesa Uhum. Vermelha e o Vou Contar para os Vou Meus contar. Filhos. Uhum. Isso. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre a ideia de fazer esses três filmes, o processo de idealização e concretização desses filmes, e também que nos contasse por que você aborda essas temáticas da ditadura. A gente cresceu, eu e minha irmã é mais velha que eu. A minha irmã foi gerada, foi concebida na cadeia. Porque meu pai estava preso, minha mãe já tinha sido solta, mas nas visitas de domingo, né? Que legal. Minha irmã é de 75. E aí, o que que acontece? Assim, a gente cresceu com duas famílias, a família de sangue, que a gente ama, adora e tal, mas tem uma outra família de afeto gigante, que é essa galera que se conheceu na cadeia, no movimento estudantil, na clandestinidade. Meus pais ficaram 4 anos clandestinos e depois foram presos, né? E aí, o que que acontece? Então, existe uma rede, assim, então eu cresci junto com muitos tios subversivos, que eu chamo, entende? E aí os filhos viram primos, então é um negócio, até hoje. E aí, então assim, a gente sempre cresceu, eu não tinha muita consciência disso, mas aos 9 anos, numa brincadeira rápida, assim, de, sei lá, eu acho que era de polícia e ladrão e tal, eu e meu primo, e eu acho que eu falei alguma coisa, e meu primo disse: "Não, você está presa igual a seu pai, não sei o quê", eu me lembro, mas e aí eu falei assim: "Como assim?" Aí ele: "É, igual seu pai ficou preso e tal". E aí, aos 9 anos, eu achava que quem era preso era quem era bandido, né. E aí aquilo me causou uma coisa assim, como assim, sabe, para tudo, assim. Aí ele: "Vai falar, vamos perguntar painho?". Aí quando eu cheguei perto do meu tio disse: "Não, você precisa conversar com seu pai". Aí quando eu cheguei em casa, aí só estava minha mãe e minha avó, eu falei, assim, acho que eu era bem: "Como assim? Que é isso?" E aí minha mãe me contou muita coisa. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive um contato forte com a sensação de injustiça, porque eu vi ali 2 figuras muito amorosas, tanto para mim quanto para o entorno, entendeu? E ali, como assim bateram na minha mãe, sabe? E eu perguntava por quê, e minha mãe dizia assim: "Porque a gente pensava diferente". Aí, puta que pariu, isso é muito foda, entendeu? Mas enfim, aí eu acho que aí eu cresci, aí a adolescência já foi um pouco mais consciente, aos 13 anos de idade, rolou uma matéria forte na revista Veja. A revista Veja é muito famosa por isso, né, tem vários processos de lançar falso testemunho, falsas nas suas matérias, e aí depois, assim, ela faz isso e depois as pessoas vão processar, inclusive gente de direita e de esquerda. E aí ela fez uma matéria grande sobre os mortos desaparecidos e tinha uma folha inteira, assim, que era só uma entrevista com meu pai. E, assim, fortes acusações bem escrotas, dizendo que ele era favorecido para dar informação.
que um coronel, na verdade, tinha dito tudo isso, e ele tinha recebido uma pessoa 3 meses antes para essa entrevista aqui. Então, era como se eles já soubessem, ele sentiu, pelo clima da entrevista, que vinha merda, assim, porque era tudo tentando induzir uma, sabe? Eu não sabia de nada disso, entendeu, Laís? Assim, mas eu me lembro que saía a revista Veja no domingo, e aí alguns tios foram lá para casa desses tios, assim, eu me lembro da minha mãe chorando, e aí a porta do escritório, da biblioteca fechada, e não sei o que, caralho, o que está acontecendo? Não sei o quê. Depois eles sentaram com a gente para explicar um pouco. Houve toda uma comoção aqui, vários atos políticos, assim. Eu me lembro que era ato em solidariedade a Luciano Siqueira, assim, muita mobilização social. E meu pai foi para a justiça, teve a cariação, frente a frente, foi para Brasília. Ó, Buruçu. E aí, essas coisas marcam a gente, né? Vão marcando e tal. Mas tinha um outro lado bom, que era assim, e quando eles se juntavam, tinham muitas histórias. E eles riam muito. E eles lembravam, inclusive, com saudade de algumas coisas da clandestinidade. Então, assim, isso eu ficava assim, como assim? Esse povo se fudeu, passou um tempão fugindo, foi preso, torturado, e fica... E aí eu achava encantador, assim, também, sabe? Eu falava, não, peraí. Então, eu não tive muito espaço para ter, assim, sei lá, grandes referências e heróis e heroínas e tal, eram eles, entendeu? Porque aquilo ali era tipo uma mega aventura. Cada história era muito louca. E aí, pronto. Então, eu cresci nesse clima. Sabia que queria contar essa história porque eu me sentia uma privilegiada na sala de aula, na escola, porque eu sabia de uma história do Brasil que os meus amigos não sabiam, que tão poucos professores colocavam na sala de aula. Então, era esquisito, assim. Não era bom. Era um privilégio, mas que não era bom. E aí, pronto, fui crescendo com isso e tal, e também um pouco na faculdade. E aí comecei a pensar numa história. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, comecei a pensar numa história. O meu primeiro filme, esse que eu te contei, é de 2003. Em 2008, eu entrei no primeiro edital do audiovisual de Pernambuco com uma proposta de desenvolvimento de um longa-metragem. Era uma proposta para desenvolver o roteiro, só, porque eu estava iniciando nisso, em ficção. Minha primeira ficção é um curta de 2008, então era tudo muito novo para mim, mas eu estava propondo ali escutar histórias reais para criar uma história ficcional. E aí eu ganhei essa pesquisa, né, essa bolsa para pesquisar e fazer esse filme, que já era o Amores de Chumbo. Só que assim, então, tipo, a ideia do Amores de Chumbo, ela chega antes do Vou Contar e do Mesa Vermelha, entende? Sabe? E aí eu consegui essa bolsa e eu fui fazer a pesquisa. Então, eu fui escutar alguns tios, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, São Paulo. Foi lindo, mas assim, foi extremamente dolorido, porque muita coisa eu não sabia. Então, eu ia só com a câmerazinha mini DV, porque era pesquisa, né, anotando, e aí essa galera foi contar de fato toda a história. Eram conversas de 3, 4 horas, assim. Foi muito forte para mim. E na época era uma história de época, o Amores de Chumbo, que era para ser contada entre 3 casais de 20 e poucos anos, e as histórias se cruzavam. Aí eu desenvolvi esse roteiro, escrevi esse roteiro, entreguei, prestei contas do projeto, mas alguma coisa não sei, tinha alguma coisa que não encaixava. E daí eu deixei ele decantar, deixei ele na gaveta e fui cuidar de outros filmes, outros projetos. E aí, Lília Gondim é uma dessas tias subversivas, ex-presa política e tal. Lília teve uma atuação forte com a Comissão da Verdade. E Lília Gondim e Yara Falcon, que é também outra ex-presa política, mas que eu não tinha relação, elas me chamaram e disseram, olha, a gente quer fazer um documentário com a entidade, né? O Movimento Tortura Nunca Mais, que é uma entidade, e a gente queria muito que você roteirizasse e dirigisse, porque a gente não entende nada disso e a gente acha que você é a pessoa e tal. No final das contas, elas me deram uma grande chance ali, né? De vivenciar ainda mais essa pesquisa, tanto para o Amores de Chumbo quanto para a vida, para tudo.
E aí, elas que deram... Então, assim, é tanto que eu vou contar para os meus filhos, eu coloco lá argumento, eu boto o nome das duas, assim, que para elas, é que elas nem... Para elas, elas seriam coordenadoras, entendeu, do projeto. Mas eu acho importante, sabe, colocar lá argumento delas, roteiro e direção mesmo, mas elas que tiveram a ideia, né, e tal, desse reencontro 40 anos depois. Elas são personagens também do filme. Acabou que virou um DVD duplo, que você tem um filme de 24 minutos e tem os depoimentos com recortes de 15 a 30 minutos, dependendo da personagem. E aí eu me deparei com uma questão ali difícil, tecnicamente, assim, falando de narrativa, de criação, que era como ter 20, eu nem me lembro se são 24 ou 21 personagens. Como ter essa quantidade tão gigante de personagens para fazer um curta-metragem, sabe? Então, assim, não recomendo. Não faça isso. Aí vieram mulheres do Brasil todo, Porto Alegre, Ceará, São Paulo, Rio, Minas, enfim. Elas estavam espalhadas, né, pelo Brasil todo. E aí elas vieram passar só 5 dias aqui, contando com a chegada e a partida. Ou seja, a gente tinha 3 dias, elas estavam totalmente para as gravações. E aí a gente montou um esquema que a gente tinha, assim, como era muita gente, a gente montou 2 câmeras, eram 2 operadores de som, tinha um assistente de direção comigo, mas a gente tentou... Elas ficaram no hotel aqui em Olinda, que é um hotel que a gente já usou um quarto para ser um set de entrevistas, e ao passo que elas pudessem também ter tempo para se encontrar mesmo, sabe? Porque é muito emocionante para elas. A gente começa a filmar no aeroporto, né? Depois vai para lá, e aí, enquanto a gente estava coletando depoimentos, elas tinham tempo para viverem esse reencontro, né, entre elas, assim, no hotel e tal, que é bem agradável lá, sabe? Não é uma coisa careta, assim, plástica, é um negócio, parece um grande casarão, sabe, com jardim. Aí a gente teve um dia de visita lá ao Bom Pastor, né, que é o momento mais forte, tem um outro momento que a gente filma na praia e tal, mas era muito pouco tempo, sabe, Laís, assim, para tudo. E as entrevistas eram longas, porque elas queriam falar. Primeiro, a primeira coisa que foi muito peculiar, não vou contar, é que eu passei por uma certa sabatina, que nunca tinha acontecido comigo. Antes de eu começar a filmar, eu filmei no aeroporto, quando a gente chegou no hotel, antes de voltar a filmar, elas me chamaram numa sala de reuniões, assim, e assim, fizeram todo tipo de pergunta, assim, desde quem eu era, o que é que eu queria, como é que era aquele elenco. E aí, no começo, eu fiquei assim: "Como assim, velho? Assim, como se eu tivesse uma intenção ruim, como assim?" Mas depois eu entendi, tinha gente que não falava sobre isso há anos, entende? Então é muito trauma, é muito delicado. Lembro de Rosa, que é uma personagem médica de São Paulo, bem maravilhosa, assim, ela chegou toda de branco, e ela disse assim: "Gente, eu vim de branco para dizer que eu quero muito contar as coisas para vocês, mas que eu não falo disso há 20 anos, assim, eu não gosto de falar sobre isso e tal". E ela trouxe detalhes, assim, de, sei lá, eu perguntava, assim, sobre cheiro, né, que se sentia falta, porque eu me ative ao período da cadeia, porque senão a gente não ia nunca terminar o filme. E aí Rosa falava alguns... Aí teve uma hora que Rosa falou assim: "Ah, acho que por alguns dias, sei lá, semanas, a gente conseguiu o direito de ter uma televisão". E aí quando eu vi o mar, ela começou a chorar. E aí, quando eu olhei, assim, eu comecei a chorar, e quando eu olhei, o técnico de som estava chorando, a câmera estava chorando, todo mundo chorando e tal. E aí foi um negócio, assim, que eu acho que estava todo mundo tão vivendo aquilo tão preso, e aí todo mundo botou para fora, chorou, não sei o quê, todo mundo parou de chorar, a Rosa parou de chorar, eu não conseguia parar de chorar. E assim, todo mundo me esperando, e eu: "Desculpe". Então, assim, é um envolvimento mesmo, porque me tocava profundamente, mesmo sem tanta consciência, porque a gente cria consciência depois com o distanciamento, inclusive de tempo, né.
Mas me tocava profundamente, talvez, essas memórias todas de criança, adolescência, porque tinha aquela história dentro de casa, porque minha mãe não fazia parte do filme, mas talvez eu projetasse ela várias vezes, entendeu? E aí, assim foi. E a solução estética, dentro da narrativa, foi tinha gente que chegava e dava depoimento e dizia que tinha sofrido, torturas só psicológicas, que é muito. Outras pessoas, tortura física e psicológica, e eu acho que como eu fiz de colocar todo mundo ali, uma fala complementando a outra, e você não sabe quem está dizendo o quê, é uma maneira de horizontalizar a dor, de dizer assim: "Não importa, assim, não importa o tanto ou o pouco, mas todo mundo foi violentado, todo mundo se machucou aqui", entendeu? E aí foi essa opção. Foi interessante, porque quando a gente foi lançar, 5 não gostaram, porque elas estavam elas estavam com a expectativa do documentário clássico, né, que é do Sim, depoimento e tal. Eu estou falando só desses detalhes, porque tem a ver com a criação, né, a sim, relação exato. com o personagem e tal. E aí elas 5 não gostaram, acharam muito esquisito, "Por que que não tem? A gente não sabe quem está falando, quem está dizendo o quê e Uhum. tal". E aí foi interessantíssimo, assim, porque meses depois, elas entraram em contato comigo, dizendo que tinham entendido o filme. E que, ok, sabe. É, Mas assim, essas coisas acontecem, porque isso também tem a ver com a formação do olhar, a formação do público, o que é que aquela pessoa assiste, né, se ela sim. está preparada para outras experiências estéticas ou não. E elas ficaram um pouco mais incomodadas, porque tem a ver com a história delas, né. Mas Claro. como tinha esse DVD complementar, ele foi lançado como duplo, aí eu acho que elas curtiram bastante, sabe. A Sim. ex a experiência do Vou Contar foi essa, assim, acho que o mais forte foi isso, e eu percebo uma coisa, o Mesa Vermelha, ele é mais verborrágico e mais clássico, e eu acho que o Vou Contar se comunica muito mais fora da bolha, sabe. Sim, sim. Mesa Vermelha parece que fala já para a própria esquerda, entende. Sim. E o Mesa Vermelha, como é que foi que surgiu a ideia de fazer o filme e o processo também de montagem, de coletar os depoimentos e tudo? Muito parecido, assim, a gente fez o Vou Contar, era um momento de celebração. Porque eu acho que era 2011, e aí a Comissão da Verdade estava todo vapor, existia um cenário, assim, de vamos contar nossas histórias, o próprio edital se chamava Marcas da Memória. Nessa época, a comissão de anistia, ela estava ligada ao Ministério da Justiça, que é onde ela tem que estar. Entende? Assim, eu acho que muito do que a gente vive hoje é porque lá atrás a anistia veio para todo mundo, eu acho que isso é uma merda, assim, talvez ela tenha salvado muitas vidas, talvez não, com certeza salvou muitas vidas naquele momento. Mas assim, a gente sofre muito hoje porque a gente não condenou os nossos torturadores, né. Isso é uma bosta, entendeu? Até para a memória do povo brasileiro, assim. E aí era um momento que a gente estava celebrando, sabe, essa coisa, assim, de nunca imaginava que a gente chegou onde está hoje. E foi muito parecido, assim, porque, enfim, o filme foi muito levado para a universidade, associações, mega discutido e tal, uma delícia, sabe. E aí, as 2 novamente entraram em contato comigo dizendo: "Tuca, vamos fazer o dos homens agora". Novamente com o movimento Tortura Nunca Mais e tal, que eu acho que, enfim, é muito simbólico para a gente, né, um suporte muito bonito até. E aí, mesmo edital, anos depois, 2 anos depois, eu acho. E a gente fez o mesmo processo também, eles vieram de vários lugares, ficaram aqui só 5 dias. A gente já não foi assim, essa coisa de ficar no mesmo hotel, meio que cada um estava no canto, a gente montou 2 bases de depoimentos no Recife Antigo. Foi interessante, o o engraçado que o nome do Vou Contar para os Meus Filhos, ele foi
criado meio que sem querer por um dos diretores de fotografia. São 2 diretores, Marco Antônio Duarte e Marcelo Lacerda. E aí, quando a gente saía na van, na Kombi, acho que era Kombi, nem me lembro mais, mas eu me lembro que a gente saía, ficava assim, conversando: "Galera, não sei o quê", processando as coisas, né. E eu dizia assim: "Vocês têm que me ajudar, esse filme não tem nome ainda. O que que vocês acham e tal?". E aí eu me lembro que Marcelo olhou para mim e falou assim: "Tuquinha, eu não sei que nome é qual nome esse filme vai ter, eu só sei que eu vou contar para os meus filhos essa história". Aí eu: "É esse, o nome é esse". Ele: "Como assim?". Eu disse: "O nome é esse, vou contar para os meus filhos, tu tá vendo, não sei o quê, blá-blá-blá". Ficou. Oi. O Mesa Vermelha, não sei, eu não me lembro exatamente. Eu me lembro que eu tive a ideia do nome, mas eu não me lembro exatamente como foi que eu cheguei. Eu acho que foi primeiro eu pensei na mesa, que tem a mesa é a presença deles, a gente não ia ter condições de levá-los até aqueles lugares, Casa da Cultura, que é as casas de detenção, a própria penitenciária, e aí eu queria algo que simbolizasse isso. Então, como eles estavam dispostos a conversar, a gente tem muito material, Laís, que é de como se fosse um debate entre eles, que está no site, que não entrou no filme. E aí a gente criou uma mesa vermelha e esse virou o nome do filme, é a Mesa Vermelha. E essa mesa, enfim, está nos lugares representando a presença deles, e que causando as suspensões, trazendo um pouco de respiro, né, da subjetividade e tal. Sim. Aí teve uma situação interessante, o diretor de fotografia, que é Camilo Soares, ele é filho de um dos personagens, José Arlindo, e meu pai é personagem também. Então, assim, a gente estava compartilhando isso, assim, e no caso de Camilo, parece que eles conversavam muito pouco sobre. E assim, eu tenho uns 3 tios subversivos que estão ali, sabe? Que Sim. acompanharam o meu crescimento mesmo. Alguns eu sabia da existência, outros eu não conhecia. Eu vou contar também, assim, eu não conhecia todo mundo. Mas foi muito emocionante ter esses tios também como personagens, e o filme começa com a leitura de uma carta, que o personagem Bosco lê a carta de Joana, que é a filha dele. E Bosco é um tio muito, muito, muito próximo, assim, ele é de Sergipe, mas a gente cresceu junto, a filharada. Joana, tipo, é uma prima irmã para mim. E eu não sabia, mas assim, Bosco, ele dizia que vinha, mas não tinha muita certeza se vinha, ele não falava muito em casa sobre isso. Ele tinha uns traumas, umas coisas e tal. E aí, uma semana antes, ele não tinha certeza. E aí Joana escreveu aquela carta para ele. E Uhum. eu fiquei sabendo da carta. E aí eu pedi para ele ler, quando a gente estivesse gravando. E acabou que virou o início do filme, mas aquilo ninguém sabia, não era montado nem nada. Uhum. Mas é que a carta, Joana, enfim, é uma escritora maravilhosa e ela é muito, tudo que Joana escreve tem muita poesia, então a carta é tipo assim, um apelo. O povo brasileiro precisa saber, né, da história de vocês, então por favor e tal, aí abriu o filme. Uhum. E aí a gente seguia um caminho mais clássico, assim, no Mesa, e tinha essa liberdade, porque também era um longa-metragem, né, então a gente tinha mais tempo. Sim. E aí, em que momento que você decidiu desengavetar a ideia do Amores Do de Amores, Juba? É. eu acho que assim, uns 4 anos depois, eu me interessei por um curso que um cubano, Eliseu Altunaga, que é tipo um dos meus mestres, assim, eu não conhecia ainda, mas ele vinha para o Brasil num modo que tinha lá da escola de Cuba, que era extramuros, não, acho que era extramuros. E aí ele vinha para São Paulo para dar um curso de uma semana de roteiro de longa-metragem e tal. E aí eu falei: Vou, vou-me embora, vou passar uma semana lá e vou ver se me inspiro e tal". E aí foi muito bom. Foi a primeira vez que eu tirei o roteiro e a gente trabalhou, e na realidade o curso a gente trabalhou muito mais o argumento do que o próprio roteiro. Então aí já me aguçou, né. Foi em setembro, eu acho. E aí, sei lá,
Em fevereiro, eu estava em Cuba para fazer outro curso com ele. E era um curso de curta-metragem, não era o de roteiro para curta, não era de longa. E quando eu cheguei, ele disse: "Você está fazendo o quê aqui?" Eu falei assim: "Não, eu vou fazer, eu vou pegar 4 cenas do Amores de Chumbo e vou botar aqui e vou trabalhar como se fosse curta". Ele: tá certo". Aí eu fiz isso, e aí, eh, eu já tinha vivido o Vou Contar e o Mesa Vermelha, então eu tinha escutado cerca de, sei lá, 50 pessoas, né, assim, mais maduras e tal, né, nessa faixa etária, né, dos personagens de Amores de Chumbo. E aí eu comecei isso começou a mexer um pouco comigo, sabe. Porque eu fiquei assim: "Pô, era tanta vida, era tanta consciência política e crítica", e às vezes a gente acha que não, né, que quando as pessoas envelhecem, elas estão em outro modo ali. E agora é a vez da juventude, agora é a ve e eu sempre achei isso muito cruel também. Uhum. E eles se apaixonando e né, os desejos e não sei o quê, tudo ali tão pulsante assim, aí eu acho que aquilo mexeu. E lá com o Eliseu, teve um momento do curso que ele disse: "Vamos lá, vou lhe dar 2 horas para falar do seu longa, vamos trabalhar no seu longa", assim, fora do curso, sabe. E aí foi de uma generosidade, assim, e Eliseu também tem muita história sobre a revolução, né, cubana e tal, e aí ele já perdeu uma esposa, e a esposa também era um militante. Então, assim, parece que aquele universo foi se abrindo para mim, e aí eu falei assim: eu acho que eu quero mudar, eu acho que eu quero trazer o filme para o hoje, e eu quero falar que essas pessoas viveram no passado e tal". O que eu acho que foi muito bom, porque talvez para um primeiro filme, você fazer um filme de época, isso te custe mais tempo, né, porque é muito caro. E aí mas eu não estava muito eu estava mais no coração, assim, sabe, do que estava pulsando para mim. E aí ele começou a achar bom, assim. Aí eu fui organizando as ideias e tal, e nesse curso também eu conheci tenho algumas amigas roteiristas, e que eu fiz nesse curso, né, que são amigas irmãs, assim, porque é tudo muito intenso, né, você está numa ilha, porque Cuba é uma ilha, você está vivendo outro modo, outro tempo, né, assim, sei lá. Eu me reconheci super em Cuba, foi bem forte para mim. E aí Renatinha Mizrahi, que é uma dramaturga e roteirista carioca, a gente se conheceu lá e eu achei que Renatinha era a figura, sabe, para embarcar comigo, assim. Aí meses depois eu perguntei: "Renatinha, pessoal, estou no 7º tratamento, mas o filme mudou completamente, ele deixou de ser um filme de época para ser agora um triângulo amoroso, pererê, tal, não sei o que, nã-nã. O que é que você acha?" Ela: "Vamos nessa". Aí, quando a gente filmou, era o 13º tratamento. E aí eu assim, eu passei por várias situações com Amores, né, porque tinha uma produtora muito bacana, Manu Costa, que é daqui também, mas assim, instigadíssima. Então a gente levou para Toulouse, para um encontro de coprodução, e aí você tem retorno de pessoas de outras línguas, outros países, como elas conseguem se identificar ou não com aquela história de amor, né. Ele passou pelo BR Lab, que é o principal, laboratório de roteiro, né, que a gente tem no Brasil. E eu me lembro que no ano do BR Lab, foi 2014, a gente enfrentou uma concorrência de 300 e tantas pessoas, projetos, né, e aí 18 eram escolhidos, eu acho, ou eram 16 na América Latina toda, e foi incrível, porque era gente México, Panamá, Argentina, Uruguai, foi lindo. Então, assim, o filme foi passando por vários processos de amadurecimento. E aí a gente só conseguiu filmar em 2015, né, bastante tempo depois. Que me chamou também a atenção uma fala do filho, né, que é o Che, Hum. e que ele fala: "Olha, me deixe em paz com isso não é fácil para mim, eu levo essa história, né, e por favor, apenas me deixe em paz". E eu Sim, fiquei pensando muito nessa questão dos filhos, né, porque eu tenho olhado um pouco mais agora para cineastas ou mulheres artistas que vêm, né, que são filhas de ex-militantes, ex-presos políticos,
E aí eu fiquei ali, tentando pensar, né, e aí eu falei: "Eu vou conversando com ela, eu vou perguntar sobre isso". E como você Uhum. conhece muita gente nessa digamos, dessa mesma geração, o que que você sente, o que que você pode nos dizer que tem de similaridade e de sensações com relação ao que os pais vivenciaram e carregar mesmo esse peso, digamos assim? Sim. Ó, Che, ele é muita gente fica perguntando se Che sou eu. Eu falei que não, Che é o meu inverso, porque na realidade Che ele não quer relação nenhuma com isso, e eu me joguei totalmente, né, 3 filmes e tal, demais até. Mas Che é muito inspirado numa espécie de primo meu, que é tipo filho, né, de um casal de tios. E aí Che, esse primo, ele é um pouquinho mais velho que eu, então assim, ele viveu essa coisa, sabe, de tipo ter que ficar com a família, porque o pai e a mãe estavam presos e tal, e aí criou-se um apelido para ele, porque não queriam dizer para proteger o menino, sabe, assim, então eu acho que é mais traumatizante, né, eu vim em outro momento já. E aí, foi muito bom, porque a gente fez Skype dele com o ator, pedi essa ajuda, assim, ele alimentou um pouco, sabe, o que ele sentia alimentava um pouco, Rodrigo Risla, né, que fez esse personagem. Eu acho assim, conversando tanto com pessoas que não têm dificuldade, se orgulham de falar sobre o tema, com pessoas que também tanto faz, porque a vida delas é outra história, ou com pessoas que de fato não querem falar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que não dá para fugir, sabe, Laís? Porque já é você, você Uhum. existe por isso, assim, todos nós, né, essa geração existe, a gente é fruto disso, assim, a gente existe por isso também, né. Sim. Então não dá para, eu não sei, assim, eu nunca vou saber te dizer assim: "Ah, porque os judeus", sabe, assim, eu não sei, eu não sou judia e tal, não sei o quê, mas eu entendo como se fosse uma coisa que você não deixa de ser. Você não deixa de ser filho de ex-preso político, entendeu? Deixa de ser, assim. E aí cada um tem a liberdade, e graças a Jah, que tem essa liberdade de enfrentar esse tema como quiser, assim, né, porque de fato essa foi a vida dos teus pais, você não tem como fugir disso, no sentido de ser filho, né, de ex-presos e tal, mas você precisa ter a sua história, né, assim, você é uma outra pessoa, você não é a extensão deles, assim. Quando muita gente quer te colocar como extensão. Eu já percebi isso, sabe. Muita gente espera muita coisa de você, então, assim, eu percebi que, por exemplo, o Tchê causou um incômodo muito grande, muita gente, impressionante, assim, como causou, sabe. Espero Porque não é um negócio tão fácil, né. Assim: "Ah, tudo bem, vamos falar", não é assim também. Mas eu escolhi falar, ninguém me pediu para fazer isso, ninguém me impôs isso, ninguém, uhum, eu escolhi falar, eu me reconheço enquanto militante da memória, sério mesmo, assim, me reconheço, assim. Eu digo: "Eu sou militante da memória política desse país", assim. Por mim, a gente vai falar sim, de tudo que dói, entendeu? sim. Porque a gente precisa falar para poder a gente evitar erros, para poder a gente evitar que essas coisas voltem e tal. Então, para mim é importante, sabe? E aí eu acho que, assim, essa pergunta que tu me fez sobre um peso, muita gente já me fez, assim, vários debates e tal. E aí, eu não sinto como peso. Eu posso ter sentido em algum momento ou outro, mas isso não permaneceu, isso pode ter sido algo mais passageiro, assim. É tanto que, por exemplo, no Vou Contar e no Mesa, eu tinha o compromisso com a verdade ali, com os relatos e tal. No Amores de Chumbo, tipo,
é ficção, entendeu? Ninguém me contou sobre uma história de cartas escondidas e não sei o que lá, isso e aquilo lá. Ninguém me contou. Aquilo tudo é ficção. Aquilo ali era bom para o filme, era bom para o conflito, sabe? Era bom para o conflito que o filho também não quisesse se meter, entende? Era bom para a história, assim. Então eu pensava o que era bom para aquela história. A política ela está presente porque amar. Inclusive, teve um título de uma matéria no Diário de Pernambuco que dizia isso: amar é verbo político. E era matéria sobre o filme. E eu acho que foi o título melhor, assim, nesse tempo todo, sabe? Que rendeu matéria, tanto quando a gente estava gravando, depois. Eu acho que o filme quer dizer isso, que amar é verbo político, sim. A gente não foge não disso, entendeu? Mas, assim, eles não ficam falando muito sobre política, né? Eu queria costurar para dentro. Eu queria que o Amores de Chumbo ele se despedisse de todo o compromisso com a memória política social coletiva e fosse para dentro, assim, bem diferente dos outros dois filmes, entendeu? Assim, como é que uma situação dessa afeta a vida pessoal das pessoas, assim? Que violência é essa que não é social e sim é isso, por isso que eu digo assim, costura para dentro, né, um negócio que Sim. E agora voltando um pouco naquilo que você falou no início, né, que você fez o teu trabalho ali de conclusão, foi o documentário Omni, é é. isso o nome? Que você fez um trabalho então de observação da masculinidade através de um olhar Uhum. feminino, né? Eu queria que você comentasse assim um pouco disso. Eu acho que assim, acho que a gente tem experiências de corpo, de existência, que são bem diferentes das masculinas. Eu sempre me incomodei muito, assim, com eu sempre pensei que estrategicamente, em algum momento, era importante a gente, falar sobre essa coisa do olhar feminino e tal, mas me incomodava, sei lá, uma procura, entrevista, matéria que falasse sobre se eu achava que existia uma diferença do olhar feminino do masculino, mas eu entendia que ali existia uma expectativa, de doçura, sabe, de sensibilidade, de ai, isso sempre me deixou meio puta, assim. E na realidade eu ficava pensando assim: "Porra, mas essa galera vai chegar lá para perguntar a um diretor homem a mesma coisa?", entendeu? Assim, o que é filme de homem, feito por homem? Sabe, ninguém vai perguntar, assim, eu acho que estrategicamente, assim, a gente quer e vamos junto, porque quando a gente vai junto, a mulherada junto tem mais força, né, e a gente vai ocupando os espaços, porque ainda está muito longe, né, de uma equidade, assim, de representação. A gente precisa tomar os rumos dessas narrativas, contar as histórias com as nossas experiências de vida, dos nossos corpos, de privações ou de liberdades, de exercício da sensibilidade, porque talvez também para muitos homens isso seja algo que seja suprimido deles, né, por algum momento, sei lá, acho que a nova geração nem tanto, mas a anterior. Mas, assim, a gente quer que, sei lá, a gente filme, vamos pensar assim no cinema pernambucano, o filme de Marcelo Gomes, o filme de Andréa Ferraz, o filme, mas não é assim, sabe, porque é um filme de mulher ou um filme de homem, né. Sim, não é nem homem, é um filme normativo, é um filme de mulher. Mas eu acho que é isso, veja, quando eu, paro para contar uma história, mesmo quando ela é uma ficção, ela fala muito sobre a minha pessoa, não tem como, assim, a gente não consegue se esconder completamente, né. Sobretudo porque esses filmes são autorais. Uma coisa é surgir um filme que eu vá dirigir, mas que eu não tenha escrito. Tudo bem, eu vou emprestar um pouco meu olhar ali, mas eu não vou ter tanto, não tem tanta tuca impressa ali do que, né, num filme autoral. Aí eu acho que sim, que quando eu vou eu acho que as mulheres se permitem, pronto, isso é uma coisa, eu acho que as mulheres se permitem mais exposição.
dos seus próprios sentimentos, assim, talvez pela opressão declarada ou indireta de uma vida inteira, e aí quando você vai materializar num produto artístico, aí você quer o exercício da liberdade completa, entendeu? Você quer ir por inteira. E aí a gente vai com tudo, assim, vai com tudo, porque as chances também são menores. Uhum. Então, quando existe uma chance, a gente vai com tudo. Aí talvez crie uma intensidade que cause um estranhamento, porque eu não sei se Uhum. os homens primeiro que eles têm mais oportunidades com mais frequência, né? E também eu não sei se eles se expõem tanto. Mas é difícil para a gente, é mais fácil para alguém que estuda, que consegue ver com distanciamento a obra ou as obras, perceber determinadas coisas. Para a gente que está no meio do furacão, é muito difícil, sabe, entender onde é que começa a Tuca e termina a obra. Onde é que termina a obra e começa a ter um negócio meio misturado ali. Sim. Meio, né? Bom, eu vou fazer então só mais uma perguntinha. Qual que é o papel que você acha que a arte tem, numa altura que cada vez mais a gente vê regime de tendência autoritária crescendo, no Brasil, na Europa, e partidos extremistas ganhando cada vez mais espaço? Qual que você acha, como você vê o papel da arte nisso tudo, nesse contexto que a gente tem vivido hoje, né? Eu acho que é a única saída. É a única, sei lá, é o único tubo de oxigênio existente, assim, sabe? Eu digo para qualquer lugar do mundo, assim. Aconteceu que quando a gente saiu, a gente estreou Amores de Chumbo nos cinemas, a gente estreou em 2018. 2015 a gente tinha filmado. Meses depois a gente viveu o golpe, né, com Dilma. E aí, eu não sei se você lembra, mas assim, quando o Temer entrou, o Ministério da Cultura deixou de existir por 20 dias. E aí, depois ele voltou a existir. Já foi sofrendo processos, né, assim, super violentos, mas ele voltou a existir. Só isso já atrapalhou muito. E aí a gente atrasou muito a finalização do nosso filme. Então a gente só lançou o filme em 2000, aí ele estreou em 2017 no Festival do Rio, na Mostra Internacional de São Paulo, mas a gente só estreou no cinema em 2018. Então assim, 2017 foi estranhíssimo estrear. O cenário político já era muito diferente da gravação. Em 2018, mais estranho ainda, sabe? Aí a gente estreou nos cinemas, Cinemax, ok, depois rodou outros cinemas, aí quando entrou o Canal Brasil, a gente começou a fazer uma distribuição alternativa que eu fiz 5 estados, indo para escolas, universidades e tal. E aí eu fiquei muito dedicada, assim, 6 meses dedicada a isso. Eu acho que foi ou foi 2018, segundo semestre, ou foi 2019, primeiro semestre. E aí, quando eu chegava nas escolas, eu estou fazendo uma rodeio danada, mas tu vai entender. Quando eu chegava nas escolas, sobretudo assim, de ensino médio e tal, escola pública, tinha uma gurizada que quando eu falava sobre ditadura, essa gurizada não assim, não realizava, assim, não achava que era real e tal. E aí eu não queria dizer no começo, mas depois eu comecei a falar, eu falei: eu sou filha de ex-presos políticos, meus pais ficaram presos, torturados, foram torturados um na frente do outro, não sei o quê, bem, comecei, sabe, assim, pancadão, falando assim, é real e tal, tantos mortos, não sei o quê. E aí, quando você diz assim: "Eu sou fruto disso, porque foi com os meus pais", eles estão vivos, eles estão contando tudo isso ainda, eles, né. E aí tem outro impacto. Então, assim, aí essa juventude começa a entender. Mas o que aconteceu? Elas assistiram a um filme. Elas foram estimuladas por um produto artístico. Poderia ter sido uma música, poderia ter sido uma peça teatral, mas, assim, foi um filme, foi um Amores, por isso que eu estava lá debatendo. E a conversa surgia assim, eu começava a conversar dizendo assim:
Quem nunca teve um amor que acabou, mas que quando vê a gente fica se tremendo. Aí começa: "Eita, Jéssica, fulana, não sei o quê", sabe assim? Aí eu disse assim: "Não, minha gente, espera aí, o namoro acaba, mas você olha, eita, me tremi aqui, eita, não sei o quê". Aí eles começavam a se envolver a partir disso, para depois, no final estava todo mundo discutindo política, e era isso que eu queria, era roubar no jogo. O Amores, ele ficou, eu não me lembro se 4 ou 6 meses em companhias aéreas. Então a galera viajava, mandava videozinho para mim: "Ah, fui não sei para onde, fui para o exterior", era Latam, Alitalia, KLM, ele foi comprado, licenciado. E eu achava que isso era sensacional. Ele foi lançado em filme Cinemark, assim, em 19 cinemas, foram 19 cinemas em 18 capitais, porque teve uma capital que foram 2 cinemas. E a galera fazia assim: "Ah, mas vai lançar em cinema de shopping?". Eu falava: "Minha gente, essa é a grande subversão, a gente tem que ocupar os espaços comerciais para falar desse tipo de coisa, não é a gente ficar falando para a gente não, para bolha". Já vivi isso com os outros 2 filmes, ótimo, foi massa. A gente precisa falar com quem não está ouvindo, a gente não está dialogando. E aí, isso tudo para te dizer que, assim, era um objeto, né, de uma linguagem artística que estava ali tentando falar com o outro lado da sociedade. Por isso que eu fico achando que a única saída para a gente, sabe, é a arte. E eu acho que eles sabem disso. A gente está vivendo uma censura aqui, né, desde o início do governo Bolsonaro, porque todo mundo fala: "Ah, porque a Ancine está com um gestor que é interino, então, assim, não consegue tomar nenhuma decisão, e a Ancine emperrada e não faz nada e tal, não sei o que, não tem política". Velho, não tem política, isso é política, isso é a política deles. Ele já, assim, tá na cara, entendeu? E isso é censura. E eu acho que por que que por que que eles estão com tanto receio? Por que que eles querem engessar isso? Porque eles sabem da potência da arte, entendeu? E nessas andanças de universidade, institutos federais e sei lá, associações, foi tanta coisa, cineclube, escola, toda vez eu encerrava dizendo: "Gente, vem por aí, cenário muito ruim". Então, assim, acessem, todo mundo ficava assim de olho arregalado, eu fazia: "Meu irmão, eu estou sendo tipo, a que traz o cenário péssimo, né, a que vem falar: Ó, Babilônia em chamas está chegando". Mas eu dizia assim: "Acessem, mais que nunca, acessem a arte. Por favor, o que vocês quiserem. Se é um grafite, se é, sabe, se é pintura, se é o que quer que seja, assim, mas acessem a arte, porque é ela que vai dar sustentação para vocês. É ela que vai dar força, que vai trazer força, que vai trazer o que é possível para suportar". E aí ela não é só o caminho para a gente suportar tudo isso, até grosseiramente vamos falar que esse ano de pandemia, que a gente nem imaginava, né, a gente está falando só aqui do cenário político, de retrocesso, né, de conservadorismo e tal, mas na pandemia quem segurou a onda de todo mundo? Livro, música, cinema, Netflix. E ninguém pensa, né, assim, no tipo, eu acho que os artistas, os produtos, seus produtos deram sanidade a todo mundo, mas e quem é que está pensando na sanidade dos artistas? Sabe, assim? E aí eu acho assim, para mim é isso, acho que é a única saída, tanto para a resistência, quanto para que a gente possa falar, com senso crítico, a gente possa alertar, a gente possa criar novos faróis, assim, sabe, novos caminhos. E eles sabem disso, e por isso que eles perseguem e censuram, né, os artistas, assim. Eles têm noção disso, assim. E onde é que a gente encontra a identidade do povo, né? É na arte, assim, no óbvio, história e tanto, né, tantas outras ciências humanas, digamos assim, mas eu acho que a arte é o que é mais fácil, né, mais direto. Aí eu acho que não tem outro caminho, sabe, Laís? Eu vivi uma crisezinha, assim, do tipo: "Caralho, vou ter que fazer outra coisa", entendeu?
Assim, nesse ano passado eu fiquei, não, velho, eu vou ter que me reinventar, vou ter que fazer outra coisa, porque são 18 anos já nessa história, e aí agora fudeu, e essa galera não vai sair tão rápido, não vai querer sair. E aí, depois da agonia, eu entendi que é o meu lugar de sonho, de fabulação. Eu acho que se a gente não fabular o real, a gente não consegue suportá-lo, em hipótese alguma, entendeu? Então, assim, é uma... Enfim, é o respiro completo mesmo, sabe? Eu falei de respiro, agora eu me lembrei. Ano passado, o Itaú Cultural fez um edital chamado Arte como Respiro. Ele... Todas as linguagens. Eu fui chamada para fazer parte da comissão de seleção dos projetos. Então, assim, eu assisti 940 filmes nesse tamanho, assim, de 5 minutos e tal, e foi durante a pandemia, primeiro trimestre ainda da pandemia ali. E eu fiquei muito impressionada, porque as pessoas estavam, de fato, em casa, em lockdown, que era o começo, né? Então todo mundo estava obedecendo, e a capacidade daqueles artistas de todos os lugares, assim, do norte, do sul, sabe, nordeste, sudeste, centro-oeste, de criar sozinho em casa, ou, sabe, assim, enfim, se reinventar ali no meio, de expressar o que estava sentindo. E aqui, apesar de muita agonia que eu sentia, né, porque cada filme te leva... Mas, ao mesmo tempo, me emocionou muito, assim, sabe? Porque, puta que pariu, velho, esse povo é foda. Sabe, assim? Esse povo é foda, é incrível a capacidade do ser humano de colocar ali suas... que lindo, sabe? Assim, eu falei, não vou sair não, já foi difícil pra caralho para conseguir esse espaço aqui. 18 anos, sabe? Enquanto mulher diretora também, já é difícil que só da gente conseguir os espaços. Aí depois que a gente consegue, com a luta da porra, a gente vai abrir mão? Vai não. Vai continuar, vai segurar essa onda e vai virar esse jogo, entendeu? Mais ou menos assim. Foi um ano de muito estudo, ano passado, e eu fiz parte dessa comissão de seleção, aí escrevi algumas coisas, dei algumas consultorias para alguns projetos, fui procurada, e no final do ano eu filmei aqui em Recife. A gente tem um especial aqui que funciona na Praça do Marco Zero, acho que não conhece Recife, né? E aí, há 17 anos tem um espetáculo que é encenado, os 3 dias, é um alto de Natal, e é super popular. Muita gente, sabe? É lindo, assim. Chama O Baile do Menino Deus. E aí o diretor me convidou para dirigir a gravação do Baile do Menino Deus para passar na Globo e tal, porque não ia ter, né? Não podia aglomerar. E aí a gente conseguiu fazer, teve muita sorte, assim, porque era uma janelazinha ali de menos casos, foi bem bom. E eu fiz agora umas coisas a partir da Lei Aldir Blanc, que tem ajudado os artistas no Brasil todo, né? Que foi criada a partir de muito debate coletivo e tal. Ela foi colocada por Benedita da Silva, uma mulher negra, e a relatora foi Jandira Fegali, outra mulher, né, negra. E assim, foi a ajuda que a gente teve, sabe, para criar uns projetos agora. E é isso, né, que eu vou desenvolver um longa agora no meio do ano, que já é outra história. Pronto, veja, todos os outros projetos. São 8 curtas, 6 séries, 2 longas. Aí agora eu deveria já ter filmado o segundo longa de ficção, que foi aprovado em 2018, que não tem nada a ver com esse tema. Os outros curtas não têm nada a ver com esse tema, as outras séries não têm nada a ver com esse tema. Aí tem outro longa que eu vou desenvolver esse ano que não tem nada a ver com esse tema, mas foi tão forte, né, que eu acho que as pessoas me identificam muito com isso, assim, com a ditadura. A sensação que eu tenho é que a gente, indiretamente, a existência da gente e a gente querer fazer esse tipo de coisa é meio que assim,
oh, não acabou não, sabe? Sim, Tipo assim, é quase como se fosse assim, eles viveram tudo aquilo, que bom quando eles querem falar, que bom, que massa. Mas se eles não quiserem, tudo bem, porque é muita dor, sim, sabe? Assim, então eles têm uma licença também para não quererem, né, trazer à tona tanta dor novamente. Mas a gente está aqui e a gente se implica nisso, a gente quer falar. Ou seja, sim, não acabou, entendeu? Tipo sim. assim, é isso. Mas eu acho massa que nós, mulheres, estamos a fim de falar sobre isso e de colocar, né, nas nossas, enfim, nas nossas obras e tal. Eu acho que é isso. A gente, indiretamente, talvez não tão conscientemente, a gente está dizendo assim, ó, não acabou não, peraí. Tem muito para se falar, sabe? Assim, a gente é projeto, objeto disso também, no sentido de, sabe? A gente é produto disso aqui. Então, e a gente não vai esquecer, não. Sabe assim? Não vai esquecer, não vai deixar ninguém esquecer.